Eu estou Vanessa de Figueiredo e vamos de sequência com conduta espírita, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Ivaldo Vieira. Olha só que leitura, que surpresa, uau! Perante a criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os seus filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aprimoramento escolar, para não lhes viciar a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festa que lhes conspurquem os sentimentos em nenhuma oportunidade. Oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes a qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças. Nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentarem perturbações de origem mediúnica. Circunstância esta em que devem receber auxílio por meio da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco, o espírito vai se inteirando das realidades da encarnação. Em toda a divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados às crianças em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixai vir a mim os pequeninos, deixar vir a mim os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. E isso são palavras de Jesus, está em Lucas capítulo 18, versículo 16. Perante a criança, qual de nós aí será que é criança ainda, né?
Então, assim, às vezes a gente está em tamanho grande, né? Fase adulta, mas a criança está guardada aqui dentro, o adolescente, e às vezes nem está guardado, né? É o que somos, né? Só temos um corpo de adulto, enfim. Mas nada é por um acaso, né? Nem o que é bom, nem o que é ruim, nem o que foi certo, nem o que foi errado. O que foi feito, foi feito. Não tem como retomar o passado, mas tem como seguir daqui por diante. E que tem uma frase que diz assim, olha, errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Acho que na fila da burrice, sei não, hein? Acho que não passei não. Então vamos em frente, vamos seguir em frente, né? E perante a criança, ó, orientação infantil, né? Então, orientação infantil para que a gente tenha bons líderes, boas pessoas no futuro, né? Solidarizar-se com movimentos, educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Então, educação aos pequenos em todo o tempo é muito importante, é o período que eles mais aprendem, é lá dos 3 aos 7, 8, é a fase que é muito mais fácil para que eles possam aprender, muito mais. A percepção de memória visual, memória auditiva, tá tudo ali pronto para aprender. É incrível ver o desenvolvimento de crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? Assim, mas a dos 3 aninhos lá aos 6 anos é algo muito forte. Você vê a mudança acontecer na sua frente, né? E no berçário, então, que você vê o bebezinho que chegou para você em colo, para uma sala de aula em colo, e no final do ano ele sai andando. Ó, gente, é mágico. Educação em primeiro plano, educar. Recuperar, né? Então, recuperar, como recuperar, né? Sabe que tem algo assim, olha, quando um aluno aprende a escrever de forma errada, é muito mais difícil você tirar esse erro. Então, tudo que há de se recuperar é mais trabalhoso. Mas em crianças e jovens, a gente busca dar o melhor de nós para que haja uma mudança efetiva, uma recuperação. Porque estão no mundo, e todos nós estamos, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E viveremos durante um período de tempo no mundo, para que seja melhor para todos. Quando a gente consegue recuperar ou amenizar, que seja amenizar, né? Jovens revoltados, ou jovens viciados, ou jovens com má conduta, né? E aí a gente fala, mas é porque menino que é assim, é porque a menina que é assim. Não, tem os hormônios que são diferenciados, mas em verdade, né, é o espírito, é a alma que está naquele corpo, independente de homem ou mulher, de menino ou menina, né? Independente disso, é um espírito que habita o corpo, né? E se acreditamos em reencarnação, tô aqui, eu acredito em reencarnação. Quantas vezes eu já estive na situação de homem, quantas vezes eu já estive na situação de mulher, né? Em sexo oposto. Então isso não é da conduta e do caráter de que seja um homem ou uma mulher. A gente não pode dizer, né? A gente não pode passar uma régua, todos são desse jeito, todas são desse jeito. É preciso observar, né? E existe a índole, mas é de cada espírito, independente de ser homem ou mulher.
Bom, os pais espíritas podem matricular os seus filhos. Os meus filhos foram desde o ventre. Desde o ventre. E aí, depois de certo tempo, né, porque até os 17 anos tem a evangelização. Então, quem está em idade de evangelização vai. Aí depois a escolha de cada um. Bom, obras infantis tem, né? Para as crianças, tem sobre espiritismo. É bom, né, trabalhar isso com as crianças. Reuniões doutrinárias para criança, evangelização. Criança e adolescente, evangelização. Ou, no caso de adolescente, palestra. Nada além disso. Nada de recompensa, né? Prometer recompensa para criança. Aí muita gente fala assim, se você fizer a lição, eu te dou tal coisa. Se você passar de ano, eu te dou tal coisa. Não tem essa se você passar de ano. Porque assim, o conhecimento é o que fica inerente em você, né? Então a criança ela tem que entender que o quê? Que a gente vive na matéria, a gente vive de matéria, né? A gente precisa do dinheiro sim, mas aquilo que ela conhece é a única coisa que ninguém toma dela. Que em qualquer tempo, espaço, lugar, o que ela conhece, carrega com ela pode pôr em prática, ela pode pôr em ação. E manter-se através do seu conhecimento. Por isso é importante, sempre uma profissão. Para toda pessoa, ela tem que ter um segmento profissional, né? Tem gente que pensa que alguns segmentos aí são de profissão, só que não. A profissão é aquilo que você estudou para você exercer e executar. Ou observar os seus talentos e com eles você se dedicar em cima dos seus talentos, e isso pode ser um trabalho, por que não? Certo? Agora, existem atividades que não se pode serem ditas de profissão. Bom, reuniões de desobsessão, outras reuniões, nada disso é bom para a criança, né? Mesmo que ela seja envolvida, né? E quando a criança tem faculdade mediúnica, eu tenho desde muito pequena. E tratar, que a minha avó fazia o que? Tratava. Então, tratar, orar, né? Mas tratar a criança não precisa ser a criança lá, né? Não exatamente, né, lá. Tratar de outras formas, ajudar de outras maneiras. Existem formas e maneiras de auxiliar. Porque é pouco a pouco, né? E eu posso dizer que com 50 anos nem pouco a pouco. É muito complexo isso aí, né? Um negócio que você não quer que tá em você, mas você vê que de repente foi um firmamento que você fez antes de vir, né? E aquilo tá aqui e a gente tem que abraçar, cumprir e seguir. E tá sempre desenvolvendo programas para as crianças, né? De educação. Como disse Jesus, deixar vir a mim os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Isso são palavras de Jesus e está em Lucas capítulo 18, versículo 16. E quantos de nós está na fase adulta, às vezes se encaminhando na velhice, né? Passados de meio século, se encaminhando para a velhice, mas que dorme e mora ainda uma criança. E que vamos tratando para que venha o adulto, né? Para que saibamos nos colocar, nos posicionar, para que saibamos dizer não.
assim que eu entendo, vamos educando as nossas crianças para que elas saibam discernir, optar e dizer não. Deixe seu like para mim, compartilha com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes. Beijo no coração, deixe seu like para mim. Graças a Deus, graças a Jesus.